Olá pessoal, tô aqui para falar com vocês hoje sobre algo muito forte, assim, todos os dias praticamente, né? Eu atendo pessoas com os mais diversos tipos de problemas e situações. E uma característica muito comum em muitas delas, para não dizer em todas, é que essas pessoas carregam dentro de si muitas coisas. Seja o passado, um trauma, uma, uma palavra que ela ouviu e nunca mais conseguiu esquecer, enfim. Elas carregam tantas coisas, mas tantas coisas, que essas muitas coisas, essa bagagem desnecessária, sufoca a fé dela. Essa pessoa olha para um lado, olha para o outro e vê problema por todos os lados. Ela tem vontade de morrer, ela tem vontade de sumir, porque são tantos problemas que ela vem carregando, que ela vem convivendo, que ela fica desesperada. Não sei se você já viu alguma pessoa na rua carregando muitas sacolas, muito peso. Talvez ela tinha necessidade de realmente estar carregando aquilo, só que às vezes não. Às vezes você está carregando uma bagagem que é totalmente desnecessária. Bagagem essa que se chama passado, medo, trauma, palavras negativas, complexos e uma série de coisas. E uma dessas características, né, sempre quando elas me procuram, eu sempre fico assim, vendo que elas deram um passo para poder se livrar daquela bagagem. E é principalmente sobre isso que eu quero falar para vocês. Porque não são poucas as pessoas que carregam dentro de si muitas coisas e ficam sofrendo sozinhas, ficam sofrendo caladas, e dia após dia esses problemas vão corroendo elas, vão consumindo como se fosse um câncer, atacando todo o ser, a mente, o coração, e assim anula a fé dessa pessoa. E a gente está aqui exatamente à disposição para te ajudar. Então, nesse sentido, eu tô aqui para te falar, peça ajuda. Não fica carregando tudo isso aí dentro de você sozinha. Não fica carregando esse monte de coisa, porque essas muitas coisas estão te matando dia após dia. Tem uma outra moça que falou assim, ai, obreiro, mas a senhora é tão ocupada, a senhora... Eu falei assim, se não for para isso, para que eu tô aqui? Então conta comigo, a gente está à disposição. Não tem essa, a obreira está ocupada, a obreira está isso, não. A gente está à disposição para te ouvir, para te ajudar, para te orientar. Todas as semanas, para não dizer todos os dias, eu recebo vários e-mails e às vezes eu fico até tarde respondendo, não importa. O mais importante é você ser ajudado. Não importa, a gente se coloca à disposição de verdade para que você possa ver essa mão amiga, porque às vezes você não consegue nem orar, nem chegar até Deus, porque todos esses problemas, todos esses complexos, tudo isso te sufoca, te sobrecarrega e você não precisa carregar isso sozinha. Jesus disse, o meu fardo é leve e suave, então troca o seu fardo, coloca nas mãos de Deus, e se você não está conseguindo sozinha, peça ajuda. A gente está à disposição todos os dias, tem o meu e-mail, tem diversas formas de você poder contactar, e não só eu, mas vários pastores, obreiros, esposas, para poder te ajudar. A gente está à disposição. A gente colocou a nossa vida à disposição de Deus exatamente em favor da sua vida. Então não permita que nenhum pensamento, nenhum complexo, o que a obreira vai achar, o que a obreira vai pensar, você precisa ser sincero. Você precisa abrir mão de todas essas coisas dentro de você para que haja espaço para Deus entrar, porque você está tão cheia, tão sobrecarregada, como que Deus vai entrar aí? Para Deus entrar, você precisa se esvaziar de você mesmo, se esvaziar do seu passado, dos apegos. Tem gente que é apegada a tantas coisas. Como que Deus vai entrar na sua vida se ele não encontra espaço? Se o seu coração tá cheio de sentimentos, cheio de palavras negativas, cheio de um monte de coisa. A gente está à disposição para te ajudar. E uma coisa muito importante no atendimento é que você seja sincera. Porque se você vai no médico com uma dor de barriga e fala pra ele que você tá com uma dor na perna, ele vai te receitar um remédio pra dor na perna e você vai continuar com aquela dor na barriga. Então não adianta você falar o A e esquecer do B, fala tudo.
Não tô falando que a gente tem que você tem que confessar os seus pecados pra gente, não. Mas eu tô falando no sentido de você pedir ajuda e se esvaziar de tudo que tá dentro de você. Faça isso diante de Deus, mas se você vê que não dá sozinha, você precisa desabafar com alguém, fala tudo, para que a gente possa te orientar exatamente em cima daquilo que você tá passando, atingindo a raiz desse problema. Porque você melhora por um tempo, daqui a pouco volta novamente com esses mesmos problemas. Por quê? Porque você só cortou os galhos, você só cortou as folhas, sendo que a raiz estava lá. Por isso que de tempos em tempos esse problema volta, porque você ainda não arrancou essa raiz daí de dentro. Então seja sincera, busca ajuda, não fica carregando tudo isso sozinha. E acima de tudo, Deus, Ele quer te dar essa nova vida, só que Deus não tem como entrar dentro de você se você tá sobrecarregada, se você tá cheia de tantas coisas, de tantos problemas, de tantos complexos, de tantos pensamentos. Então, peça ajuda. Não fica carregando essa bagagem sozinha. A gente está à disposição para te ajudar. E quando você procurar a gente, seja sincera, fala tudo o que você está passando para que a gente possa te orientar exatamente para que você possa atingir essas áreas da sua vida que o mal vem agindo, entendeu? Para que você tenha a munição certa para atingir aquilo, o remédio certo para aquela dor, digamos assim. Porque, como eu disse, não adianta você falar que tá com dor na perna, sendo que sua principal dor é na sua barriga. E o mais importante é você saber que você não precisa carregar tudo isso. Jesus já levou na cruz todos os pecados, todo o mal. Então não fica carregando essa culpa, esse medo, todo pensamento que vier na sua mente, que te deixar para baixo, que te deixar em dúvida, todo pensamento ruim, você já identifica que ele é do diabo e não aceita ele para sua vida. Tudo que vier, você pensa, será que Deus me diria isso? Se Deus te diria isso, então você segue em frente. Caso contrário, você amarra essa voz que ela é do diabo, entendeu? Essas dúvidas, esses medos, tudo isso vem sobrecarregando e anulando a sua fé. Para que você tenha uma fé eficiente, você precisa tirar tudo isso que está sobrecarregando ela, tirar tudo isso que está abafando ela, para que você possa agir a sua fé, manifestar a sua fé em Deus e você ver e conhecer a esse Deus tão grande e poderoso que a gente te fala. Priorizando assim, porque quando você tem todos esses problemas, todas essas coisas, você fica distraída, agitada para um lado, para o outro, querendo resolver. O seu maior problema não é um casamento, seu maior problema não é a sua família, seu maior problema não é a sua saúde, seu maior problema é que você ainda não nasceu de Deus. Porque o dia que você nascer de Deus, o dia que você tiver o Espírito Santo, o dia que você aprender a colocar Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Você pode estar certa disso, porque eu falo por experiência própria. Do dia que eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar em tudo, desde uma roupa que eu compro, as maiores decisões da minha vida, eu vi a mão de Deus. Então você precisa ter isso dentro de você. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Não fica olhando para os problemas, porque senão você vai afundar. Tira os seus olhos do problema, porque o diabo, ele cria todas essas situações de todos os lados, de todos os lugares. Aonde você vai, tem alguém que se levanta contra você. Pra quê? Pra tirar o seu foco, pra te enfraquecer, pra te deixar triste, chateada, abalada. E aí, você com todos esses sentimentos, você vai usar a fé como? Então, seja inteligente. Seja inteligente. Para tudo existe uma solução. Deus não te conservou até aqui em vão. Deus não permitiu que tudo isso acontecesse com você de uma maneira por acontecer, para qualquer coisa. Não. A Bíblia diz claramente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você precisa ter esses olhos. O que você pode aprender com essa situação? É igual uma frase muito interessante que eu vi uma vez, que às vezes Deus não muda a situação porque Ele quer usar a situação para mudar você. Então, veja o que você pode extrair de bom de tudo isso que você está passando. Como que você pode fazer desse limão uma limonada, uma torta de limão, um mousse de limão e tudo de melhor. Entendeu? Para tudo existe uma saída, para tudo existe uma solução. Só que quando a pessoa está passando pelo problema, ela só consegue enxergar o problema. Por isso você precisa tirar os olhos do problema, focar no Senhor Jesus para que você não venha mais afundar. Tá certo? Eu quero deixar aqui o meu e-mail, a gente está à disposição. O que você precisar, peça ajuda. Não fica carregando isso sozinha. Não fica carregando esses problemas desnecessários. Olha para Deus, porque Ele pode todas as coisas. Você pode me contar o pior problema e eu vou falar para você que tem solução, porque não há nada impossível para Deus, tá certo?
Meu e-mail é atendimento.mariananovaes@gmail.com. Me escreve, conta tudo. A gente está à disposição para te ajudar. E principalmente, tira os seus olhos do problema e coloca no Senhor Jesus. Porque quando Pedro focou nas ondas, no mar, no vento, seja lá o que for, ele afundou. Chega de afundar. É hora de você se levantar para uma nova vida, para uma nova história, uma nova identidade, uma transformação total e completa em todas as áreas da sua vida. Mas isso só vai acontecer quando você colocar Deus em primeiro lugar, aprender a pensar, manifestar a sua fé e ter Deus dentro de você. Porque o nascido de Deus vence o mundo. Que essa seja a sua prioridade, nascer de Deus. E não permita que nenhum problema, que nenhuma situação tire o seu foco. Tá bom? Permaneça à disposição. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau.